você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboc. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. E não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha se inscrito. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Hoje é interessante a gente entender sobre a impulsividade. A pessoa impulsiva é aquela que se comporta pelo impulso, ela age sem refletir. Tem facilidade para se enraivar, para ser geniosa. Tudo isso é impulsividade, mas vamos ver logo após a vinheta. A impulsividade, ela também está ligada ao controle de nós conosco mesmo, a questão de ter domínio. Ela está relacionada entre o pensar e o agir. Na verdade, é agir sem pensar. Vamos ao tema de hoje. A impulsividade de Pedro. O nosso texto base está em Provérbios, no capítulo 13, verso 16, que diz assim: o homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. É interessante que, se pararmos para ver, o homem sensato é aquele homem que tem juízo, é aquele homem equilibrado. E a impulsividade na psicologia, ela é vista como resultado de um desequilíbrio entre o pensar e o agir, onde a ação, ela antecede o planejamento. Sabe o que acontece? Gera culpa, tristeza, raiva e também, por que não dizer, arrependimento. A impulsividade, ela pode ser o resultado da ansiedade, do nervosismo, medo de não saber lidar com a escolha e, olha, tomam decisões precipitadas. Então, por causa da impulsividade, decisões precipitadas são tomadas. Mas quando nós pensamos no lado bíblico, na Bíblia falando sobre impulsividade, logo vem à nossa mente o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, em diversas situações, ele nos mostra que ele agiu por impulso, impulsivamente. E Pedro, embora ele fosse ousado, ele tivesse iniciativa, ele era obediente, sincero, amoroso, mas também impulsivo. É interessante que na primeira pesca maravilhosa, antes de Pedro ser chamado por Jesus para ser discípulo, foi feito aquele milagre. Pedro ficou espantado com o milagre que Jesus fez. Vamos ver, Lucas capítulo 5, versos 5 a 8. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha que tremendo, porque ele falou isso antes dele ser chamado para ser discípulo, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. É lindo saber. Mesmo ele ainda não ter servido a Cristo, ele já confiava na palavra do Senhor. E antes mesmo da pesca maravilhosa, olha a fé, olha como que tudo aconteceu. E o que aconteceu? Fazendo assim, né? Sob a palavra de Jesus, eles lançaram a rede e, voltando ao versículo, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Por que nós entendemos esse versículo e podemos trazer também como um ato de impulsividade? Pedro não estava só, vários outros estavam com ele, vários viram a mesma maravilha desse milagre, mas somente Pedro que se joga. Eram homens que estavam com ele, mas ele, Pedro, reconhece a soberania de Deus. E Pedro, diante desta situação, ele se lança, ele age. Ele veio assim justamente com outros pecadores, mas ele olhou para ele e agiu. Lucas 19:10 diz assim: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando Pedro ele olha para ele e fala assim: sou pecador. Olha qual era a função do mestre que ele havia falado. Era justamente buscar e salvar o que se havia perdido. Paulo, em 1 Timóteo 15, fala assim: esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. É interessante, Paulo, aquele homem que servia a Deus, aquele homem que passou por tantas situações, ele se considerava o pior dos pecadores. E nós olhamos aí
a atitude de Pedro, aonde Pedro volta e fala assim, eu sou pecador, ausenta-te de mim. E Jesus veio para buscar, salvar os pecadores. Glória a Deus. E olha, nós somos todos pecadores. É por isso que estudar a vida de Pedro nos traz assim esse motivo de entender que somos seres humanos, assim como Pedro era. Mas teve outra situação quando Jesus andou sobre as águas, os discípulos estavam no barco, né? Eles estavam vendo, talvez pelo reflexo de Jesus na água, eles acharam ser um fantasma e eles gritaram. Imagina aqueles homens no meio do lago lá gritando, fantasma! Por quê? Porque eles se assustaram. Mas quando Jesus lhes disse que era para eles não terem medo, aí a situação ficou diferente. Pedro, ele tenta realmente se certificar, és tu mesmo? Se tu és, faça-me ter contigo. Quantas pessoas estavam no barco? Pedro, ele tinha iniciativa, mas Pedro, ele agia impulsivamente. Vamos ver Mateus 14, 28 e 30? E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Olha que tremendo. Imagina a situação, também a vivência de Pedro naquele momento. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo, então vem. E ele vai. Mas aí veio o quê? O vento. Ele sentiu a força do vento, que não deveria ser pouquinho, não. E o que ele faz? Ele tira o foco de Jesus. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes Jesus nos dá uma função, Jesus nos dá uma ordem, nós estamos fazendo, aí vem alguma adversidade, e olha, pode ser doença, pode ser na igreja, pode ser alguém se levantando, pode ser qualquer situação contrária à nossa vontade, e a gente tira o foco de Jesus, a gente começa a abandonar aquilo que o Senhor mandou nós fazermos. É para aprendermos. Pedro, ele foi, mas diante da força do vento, o que ele fez? Ele tirou o foco em Jesus e afundou. Mas aí ele clama, olha o segredo, né? E Jesus vai lá, socorre ele, mas chama a atenção dele também. Mateus 14, 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha que tremendo, ele realmente se certificou que era Jesus, sob a palavra de Jesus ele foi, e aí com a força do vento, ele teve o quê? Dúvida. E Jesus o repreende. Será que nesse momento Jesus está nos repreendendo? O que ele mandou você fazer e você está apavorado? O que ele mandou você fazer e você está assim com medo, está entristecido, está magoado, está olhando para a situação? Faça como Pedro, haja, mas haja na autoridade do Senhor. E vamos ver outra situação. Muitas vezes nós agimos na impulsividade, infelizmente. Só que Jesus pode nos repreender. Vamos ver uma situação novamente que Jesus repreende a Pedro. E olha, o perigo da gente agir por impulsividade numa repreensão, que a gente pode até passar vergonha, sabia? E Pedro, na impulsividade de Pedro, ele repreende o próprio Jesus. É isso mesmo que você ouviu. Olha como Pedro era ousado. Ele repreendeu a Jesus. Vamos ver Mateus 16, 22 e 23? E Pedro, tomando-o de parte, pegou Jesus, separou Jesus e começou a repreendê-lo, dizendo, Pedro repreendendo Jesus, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus volta a Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás, é isso mesmo que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O que aconteceu? Jesus, ele chega para os discípulos e Jesus fala que ele iria para Jerusalém, ele sofreria lá em Jerusalém, ele seria morto. Jesus já falando, ele ressuscitaria. E o que Pedro faz? Ouve a palavra
e vai lá e repreende Jesus. E olha o que Jesus falou para ele. Então, na impulsividade, nós podemos até realmente passar vergonha por uma ação impensada, né? Gerando uma reação dos outros que nos entristece e nos faz passar vergonha. Outro momento que Pedro passou que é muito interessante. Jesus havia falado para os discípulos antes deles irem ao Getsemane para orar, né? Antes de Jesus ser preso, tá? Então Jesus chama os discípulos, eles vão para o Getsemane, né? E Jesus falou para eles: olha, muitos vão se escandalizar em mim. Ah, Pedro vira para Jesus e fala: o quê? Vamos ver, Mateus 26:33. Diz assim: mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Olha só, Jesus falou que os discípulos iriam se escandalizar. Jesus falou, e Jesus é Jesus. Jesus sabe, Pedro conheceu Jesus, Pedro andou com Jesus os 3 anos. E olha o que Jesus respondeu para ele. Mateus 26:34 e 35. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha que interessante, todos os discípulos seguiram o exemplo de Pedro, mas era o próprio Jesus que tinha falado. Jesus não mente, Jesus não erra. Quantas vezes Jesus está nos advertindo, Jesus está nos mostrando e a gente está teimando, a gente está se achando até o super espiritual. Mas Jesus, quando ele fala, é para nós obedecermos, ouvirmos e pedirmos misericórdia. Porque olha, Jesus muitas das vezes, ele nos avisa o que vai acontecer. Mas não é para nós nos gabarmos, não é para nós ficarmos falando aos 4 ventos. É para nós clamarmos por misericórdia. E a gente vê, óbvio, Jesus falou, iria acontecer. Pedro realmente negou a Jesus. É muito importante você ouvir a voz de Jesus. Você não pode ignorar assim como eu não posso. Justamente por isso, porque quando Jesus está nos avisando, às vezes, perigos estão para acontecer. E às vezes, a gente precisa voltar para o Senhor e entender que não somos melhor, que não somos super crentes. Ao contrário, precisamos pedir a misericórdia do Senhor, porque quando o Senhor nos avisa, é para ou nos preparar para uma situação ou para que nós venhamos a clamar. E quem sabe a situação pode ser modificada. Eu já vivi muito isso, eu tive muita experiência com o Senhor e posso falar para você. Outra situação de Pedro. Vieram prender Jesus. Nós estamos numa sequência de fatos. Vieram prender a Jesus. Lá, Pedro pega a espada. Olha, afiadinha, cortou a orelha de Malco. Mas antes de Pedro agir assim, sabe o que estavam fazendo os outros discípulos? Porque Pedro não estava sozinho. Olha como Pedro, a atitude de Pedro era uma atitude impulsiva. Sabe o que aconteceu? Os outros discípulos estavam perguntando para Jesus o que eles deveriam fazer. Lucas 22, 49 e 50. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Quem que é esse que cortou? Pedro cortou a orelha e Jesus não gostou não. João 18:10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, para você ver que realmente está confirmando que era Pedro. E a repreensão de Jesus está em João capítulo 18, verso 11. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me mandou? Porque Jesus, ele tinha um propósito, Jesus, ele tinha uma missão, e ele mesmo já havia advertido para os discípulos do que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar e que era necessário, porque ele, Jesus, o bom pastor, ele daria a vida pelas ovelhas, mas nele dar a vida pelas ovelhas, ele iria resgatar as ovelhas, e as ovelhas que somos nós, iríamos novamente ter intimidade, ter comunhão com Deus. Quer ver outra situação para você entender que a gente pode usar Pedro nessa figura de impulsividade? Então, Jesus morre,
ele ressuscita e aí ele começa a aparecer aos discípulos. Jesus já tinha ressuscitado e aí vai a segunda pesca milagrosa. Você observa, praticamente assim, Pedro estava presente nos milagres, Pedro estava presente em todas as situações. Sempre a Bíblia se refere a Pedro. E aí o que aconteceu? Pedro falou assim, eu vou pescar. E os outros discípulos, vamos também. É questão de influenciar. Por isso que nós temos que pensar antes de agir. Porque nós somos exemplo das pessoas. Pedro, ele vai e os discípulos vão com ele. Mas aí Jesus, novamente, ele realiza aquele milagre e ele fez tanto Pedro como os colegas de Pedro, os discípulos, presenciarem aquele milagre da multiplicação. Só que é interessante que João, ao reconhecer que era Jesus que estava lá na praia, ele fala para Pedro. Sabe o que Pedro faz? Imediatamente ele se joga na água e ele nada até a praia. Olha que interessante, João, capítulo 21, de 6 a 8. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. É interessante que os historiadores, os teólogos falam que esse estar nu não é totalmente despido, não. Mas ele estava sem a parte de cima da roupa. E lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Pessoas impulsivas, elas não pensam, elas agem. E acaba tendo muitos conflitos, tanto internos como externos. Mas depois do ato da impulsividade, aí ela começa a pensar, aí ela corre o risco de ter vários problemas de relacionamento, problema interno dela, porque aí vai trazer arrependimento, vai trazer frustração, por que eu fiz assim, por que eu não agi diferente, por que eu não parei para pensar, e acaba trazendo muitos conflitos. Provérbios 21 e 23, Salomão nos fala assim, quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos. Eu não sei se você já passou por alguma situação, mas eu já passei por situação onde eu falei depois que eu fui pensar. E olha que realmente, quando a gente pensa antes de falar, a gente evita muito sofrimento. As pessoas impulsivas, elas podem até mesmo fazer promessas a Deus, fazer votos, sem ter condição de realizar. Vamos ver Eclesiastes 5:2, que fala assim, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. É impressionante, né? Ainda mais nós que somos mulheres que falamos, como dizia minha mãe, até mais que a boca, né? Quantas vezes nós estamos em sofrimento, quantas vezes nós estamos em atritos porque nós falamos aquilo que não deveria ser falado, não pensamos antes de falar. E o rei Salomão, ele fala da importância da gente cumprir os votos, da gente cumprir as promessas feitas ao Senhor. Por isso que nós temos que pensar, vai dar para eu fazer? E Jesus nos ensina isso, vai dar para fazer? Porque é gostoso você fazer algo para o Senhor, para agradar ao Senhor. Não é barganha, mas é um voto, mas é uma coisa gostosa. Eclesiastes 5, 4 e 5. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Enquanto eu estava fazendo esse estudo, eu parei um pouco para refletir. Eu falei, poxa, Senhor, vamos fazer uma introspecção, Senhor. Me mostra, tem algo que eu fiz e eu acabei prometendo e não cumprindo? Me ajuda, Senhor, a verificar isso, porque é tão gostoso você fazer as coisas para agradar o Senhor e os tolos, eles desagradam a Deus. Por isso que é importante a gente pensar. Vamos concluir. O apóstolo Pedro, ele nos mostra muito sobre a impulsividade. Quantos sofrimentos ele teve. Quando Jesus ainda chama ele, né? É para trás de mim, Satanás. É por quê? Porque ele não pensou
Era Jesus que estava falando com ele. E Pedro, ele foi um homem que teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele andou 3 anos com Jesus. E depois, realmente, no encontro verdadeiro assim de, opa, agora peraí, caiu a ficha, estou vivendo para Cristo. Aí ele teve a sua personalidade sendo moldada. Ele teve a sua personalidade sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Ah, ele nunca mais agiu impulsivamente? Provavelmente sim. Né? Só que eu acredito que já numa forma mais tranquila. Deus moldou Pedro e ele nos deixa esse lindo exemplo. Eu falo que é lindo porque está na Bíblia para nós aprendermos, para nós vermos que é fácil nós agirmos impulsivamente, mas que não é bom a gente agir. É bom a gente parar, a gente refletir, é bom a gente poupar a gente mesmo do sofrimento. É por isso que o Senhor nos adverte neste dia. Que o Senhor Jesus te abençoe, mas te abençoe muito. Que você possa, antes de agir, parar, pensar, refletir, para que você não venha sofrer e nem a ter conflito contigo ou com os outros, né? Que o Senhor Jesus te abençoe. Até aqui no nosso canal Jaboque vamos orar, no nosso próximo estudo. Deus te abençoe e fique com Deus.